Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente, que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. O podcast de hoje tem uma convidada muito especial, mas antes de apresentar ela, eu queria primeiro chamar o nosso patrocinador, querido Deva Cavana e sua família, nosso primeiro patrocinador orgânico que buscou a gente para estar apoiando aqui de alguma forma o nosso Hora H. Então, agradecer a participação deles e dizer para as demais marcas, nossas parceiras, que estamos abrindo a possibilidade de patrocínio para esse programa legal, de trazer gente legal. Vocês não sabem ainda quem é, eu estou olhando para lá, vocês não sabem, que é o pessoal que a gente traz para ir para o front da Gamidia, as marcas que a gente promove aqui, além das marcas corporativas. Então, hoje, quem vai para o front é a Melina Chu, que eu tenho o prazer de chamar de amiga, porque é minha amiga, além de tudo. E é um grande prazer te ter aqui em representação às mulheres, sendo a nossa primeira mulher entrevistada no Hora H. Que honra. Então, não foi por acaso. Foi uma escolha. Eu estou muito feliz de estar conversando contigo hoje, porque conheço a mulher que tu és. E a gente hoje vai poder promover essa pessoa que conheço já um bocado para o mercado, para que vocês saibam quem tem por trás da imagem hoje, que representa de uma forma tão consistente, tão forte, o Moinhos de Vento na parte de marketing, de marca e estratégia. Então, a Melina, vamos começar assim, eu vou começar por onde a gente deveria, eu acho, que é quem ela é, que é a Melina, mãe do Martim e da Carmela, que tá aqui. Tá aqui, né? A gente tem ela em pacotinho. Ela é superintendente de estratégia e marketing do Hospital Moinhos de Vento. São 18 anos de experiência no mercado hospitalar, trabalhando com abertura de novos negócios e remodelagem, né, de toda a instituição, né, do formato como um todo. Ela tem graduação em comunicação social e relações públicas, como eu, nós somos colegas, inclusive de faculdade, de universidade, a mesma universidade de formação na PUC. Não, desculpa. Não. Não! Não. Que erro! Não, tu não é minha colega da PUC, tu é minha colega de RP, mas tu não é da PUC, tu é da URGS. Da URGS. Né? Tu foste melhor naquela provinha. né? Amigo, tu entraste, eu não. Então, da URGS, especialização em administração em saúde pela Fundação Getúlio Vargas. É certificada pela Academia Americana de Inteligência Competitiva como profissional de inteligência Master Level e pela ProSci. Disse certo? Certíssimo. Que é em gestão de mudança. Então, a Melina tem um currículo incrível, eu te conheço como profissional, e queria começar te perguntando para que a gente conheça um pouco de como foi construída essa voz que tu tem hoje, feminina no mercado, né, e que tu sustenta com sensibilidade e com talento. Eu queria saber do que se alimenta e de onde vem este ser. Comecemos assim. Pergunta fácil para começar. Já. Escolar. Quase, né? Não, assim, o que
Talvez seja uma constante. Acho que uma coisa é que as minhas alimentações elas vão mudando. Eu vou aprendendo. Isso é um pouco da curiosidade. Talvez um elemento para ser mais perene, assim, mais bom. É um elemento de coisas novas. Eu gosto de projetos novos, eu gosto de desenvolver coisas que não foram feitas. Se não parece tão óbvio, eu acho que é interessante. Então, assim, eu vou sempre por caminhos que não são um caminho tradicional. Eu vou fazendo Ela é do óbvio, né? as adjacências por gosto, porque me entusiasma. Ouvir alguma coisa assim de que não é tão fácil, ou acho que não vai dar certo, aí eu já, talvez seja legal, né? Não tem isso aqui, é um outro tipo de frase que me entusiasma. Então, acho que assim, a minha forma de viver é sobre assim, tentar fazer um pouquinho diferente. Né? A gente está aqui falando de comunicação. Eu sou da comunicação, me formei em relações públicas. Mas eu também sou de estratégia de negócios. Mas também sou de governança. Então, assim, esse, assim, quase que um contraponto é onde eu me encontro. Porque quando eu me coloco 100% em algum lugar, eu já começo a tentar achar um outro caminho. Porque eu fico com quase que uma ansiedade, assim, de ter alguma coisa ali para explorar que eu não enxerguei. O que a gente não está vendo aqui? E aí, por isso que a estratégia junto com o mercado faz bastante sentido, né? Que essa coisa de, o que a gente não viu que a gente tem que ver, né? Sobre o dia a dia. Eu me Então, talvez seja lembro. por aí, uma Não, eu tentativa me de lembro, porque resposta, a gente assim. foi colega, né? A Sim, gente foi por isso que trabalhou junto conheceu. lá atrás, quando eu trabalhava no Hospital Moinhos de Vento, um Sim. tempo. A Melina entrou para assumir uma vaga na mesma equipe que eu, para tratar com empresas, Com né, empresas, enfim, internacional. mercado internacional e empresas para negociação. E lá atrás, a Melina tinha uma característica que hoje mistura muito o profissional atual, que é esse desconfortável, né? Esse que está sempre querendo uma coisa nova, que se sente rapidamente depois de dominar um espaço provocado a sair buscar outras coisas. E tu já era essa pessoa lá atrás, mas tu é daquela geração lá de trás também. Então Uhum. tu traz toda essa coisa do fazer, do construir com as próprias, do handsmade, né? Do construir com as próprias mãos as coisas, dos processos. Então isso já chamava a ter muita atenção lá atrás, essa tua forma de misturar esses dois jeitos de gerações que não são tuas, parece que tu tá no caminho do meio disso tudo. E engraçado, falar de gerações, eu nunca tinha me olhado para esse aspecto, mas eu sou, assim, também o finalzinho ou inicinho de uma geração para Tu outra, tá no né? caminho do meio, na É, verdade, talvez eu já, isso, já, né? já tava lá. É. E eu tenho muito também, apesar de querer fazer o novo, o aspecto de entregar, de resultado, de método, de controle. Eu também tenho muito esse aspecto. E aí eu juntava os dois, mas quando é os dois para fazer uma coisa de vida real é o que eu gosto. Então eu concordo, tem um aspecto assim tem que ter realidade. Para ficar, que poderia só ficar no campo das ideias, né? Mais criativo. Já trabalhei em agência também. Mas eu nunca fui do criativo exclusivamente. Eu gostava de planejar, de executar, de conectar com a vida real, de ver o resultado. Eu não me satisfazia totalmente ficar só até aquele caminho, foi por isso que eu acabei indo para o hospital num dado momento, de só sugerir um caminho, eu queria estar dentro do caminho. Então também tem essa coisa do fazedor, do executor, do solucionador de problemas. E aí mistura duas características, talvez no primeiro olhar antagônicas, mas que podem ser complementares, e aí por aí que foi, né? E tinha, me lembrei agora, o apelido de faculdade, aquelas coisas que a gente se forma, daí, principalmente de comunicação, tem, a gente que faz um slogan, alguma coisa assim, tem a foto da pessoa e tal, tal, tal. E aí o meu era assim, Mel, que é o meu apelido. Doce, mas nem tanto. Porque assim, tem um aspecto da conexão, de ligar os pontos, mas assim, tem um aspecto Tem também enfrentamento. de dureza, no sentido de assim, de fortaleza de executar, de fazer, de entregar e fazer o que for preciso para chegar lá, né? É internacional, não parece óbvio, não parece viável, a gente vai para África se precisar e se literalmente se foi e faz a conexão que precisa, entende? Então acho que talvez seja um pouco por aí, que ainda estava lá dando a Que é uma formação, mistura meio incomum, sem né? saber, Porque né? normalmente a gente sai, e aí eu te pergunto, tu vem da faculdade de formação de relações públicas, e como é que tu dá esse salto para estratégia? Porque tu Então, virou uma estrategista, né? Dentro do negócio. Hoje tu é a pessoa que pensa estratégia.
do hospital e a gente vê isso muito no teu dia a dia, na forma como tu lida com fornecedores, porque além de amiga, sou também tua parceira de negócio. E tem muita estratégia envolvida, né? Muito mais hoje do que comunicação, que é nato teu, né? Que é um talento nato, mas a parte estratégica mesmo, de enxergar muito além aquilo, os movimentos que tu tá fazendo e como é que isso vai reverberar. Então, sabe que assim, de alguma forma, tiveram alguns momentos que eu fui tomando decisões que na hora da decisão não parecia tão claro. Um deles foi a questão da estratégia, que para mim começou com a história de inteligência competitiva. Eu me lembro da gente estar no comercial juntas, e eu fazia abertura de mercado, seja empresa, internacional, porque eram coisas novas naquela época, hoje não é mais, há 18 anos atrás, né? E eu escutei, gostei sempre de ler, de pesquisar alguma coisa sobre inteligência de mercado. E eu me lembro de começar a dizer que eu queria então fazer inteligência de mercado. Que onde eu estava, na instituição que eu estava, tinha menor cabimento aquela conversa, né? Porque realmente era um assunto muito para frente. Busquei a certificação, sempre tem uma pessoa ou outra ali, um líder interessante, né? Na época, o superintendente executivo me apoiou e disse: Não, tudo bem, eu não entendi muito bem o que é isso, foi exatamente essa resposta, mas tudo bem, faz, porque também entregava bastante, jovem, super envolvida, era quase que uma troca ali que estava se dando. Mas Sim, deixa ela se realizar foi um um investimento que assim, pouquinho. nem sei o que é isso. Mas esse investimento, aí eu conseguia unir o outro lado da comunicação e disse, não, mas a nossa falha naquela época era a comunicação interna. E a questão de BI, de base de dados, tomada de decisão com base em dados. Que hoje já está super vencida. Então, eu disse, não, eu apliquei o conhecimento de inteligência de mercado para dentro, que era o que eu tinha espaço antes. E aí começou um projeto estratégico de inteligência de mercado. E aí eu era líder e comecei a interagir, ainda sem nenhum cargo de gestão, com os principais gestores da época, os diretores, os gerentes, enfim, com a minha própria gestora da época, e comecei a apresentar essa visão de gestão de mercado aplicada ao hospital numa adaptação. Então, acho que outro aspecto é essa coisa de adaptar. Eu vou me adaptando e vou adaptando o conceito. E aí começaram a olhar, mas essa área, que na época tinha outra nomenclatura de desenvolvimento organizacional, talvez possa ter uma outra característica, pode ser uma área que tem indicadores, gestão, mas também pode ter mercado. E aí foi um momento que se criou uma área, aí que eu virei coordenadora de mercado, a primeira área de mercado da instituição. E para a saúde, diferente de outras indústrias, isso não é comum. Ter uma área de mercado até os tempos atuais, vai na maioria dos hospitais ou instituições de saúde, isso não é assim super usual, que é o gerente, o diretor de mercado, de estratégia, né? Tem muita comunicação, coisas mais do tangível, né? Então, quase como intuitivamente eu fui construindo porque eu me interessei no assunto. E eu fui colocando ele. Que aí tem uma coisa assim que normalmente quando eu falo, pergunto um pouco de mim, assim, eu sou levemente desobediente, assim. Levemente, porque eu sou eu Tu é tenho uma mel. desobediente simpática. Eu sou Aí, né? educadinha, como se minha mãe era educadinha, de alguma coisa deu certo. Mas a desobediência sempre tá ali, né? E isso Pois é é, daí essa é a minha engraçado, me pergunta, assim, dá uma falando da Mel. satisfação, uma Sim, satisfação. eu sei, Aquele coisinho, eu convivo de não entendeu pé. muito bem, que bom, então a gente pode Tem uma fazer por coisa aqui. provocativa de provocar para o melhor, não provocativa de criar a Não situação, mas eu acho de sim, tirar da zona de conforto, exato. né? E me tira também na zona de Exato, conforto. porque tu gosta, né, de Exatamente. não estar na zona de conforto. Por isso eu te pergunto, o que que vem da tua história, né? Quando eu te perguntei de onde vem, né? Tu é porto-alegrense de Porto Isso. Alegre. Uhum. O que que vem da tua história que te faz essa menina, mulher, hoje, que gosta da zona que todo mundo gosta, que não gosta, desculpa, da zona que todo mundo gosta, que é a de conforto, né? Pois Que é. tem essa necessidade de mexer, né? De tirar todo mundo do lugar. Tu criou áreas, né? Eu estive perto por muito tempo. Tu criou área de estratégia dentro de um hospital conservador. Uhum, sim. Então, da onde vem isso, na tua história? Assim, o que que te formou assim lá Não sei se tem atrás? uma resposta única, mas o que me veio na cabeça indo muito, muito para trás, é, na infância, os dois primeiros elementos referência é o pai e a mãe, né? E E meu tu és pai, filha única, né? sou filha única. E meu pai e minha mãe são muito diferentes. Entre eles, né? Eu tenho uma mãe artista plástica, visual, conceitual, para colaboração, e eu tenho um pai veterinário, agrônomo, que veio do interior, assim, focado em agrobusiness, competitivo, focado em resultado, performance.
E era uma casa muito silenciosa. Então, apesar de eu gostei de a comunicação natural para ti, que bom que parece. Mas eu venho de uma casa muito quietinha. Uma casa quietinha com pessoas muito diferentes. E aí eu fui aprendendo a navegar, porque eram conversas muito distintas. A conversa que eu tinha com meu pai era uma e com minha mãe era outra sobre o mesmo assunto. E relações públicas, se for pensar hoje em dia, é isso, né? É adaptação de Tu discurso. já era uma diplomata. Podia ter sido diplomata, só não me dei conta e virei relações públicas. Mas tu é uma diplomata Né? hoje De no teu alguma trabalho, forma. né? De alguma forma. E então eu acho que assim, eu para sobrevivência inicial, eu ficava no caminho do meio, porque enfim, como qualquer criança, gosta do pai e da mãe. E tinha fortalezas com o pai, fortalezas com a mãe, os dois super amorosos, muito cuidadosos, um filho único, né? Então tem essa coisa da super proteção. Mas eu sempre queria alguma coisa de independência, e para ter independência eu tinha que circular entre os dois, então saber o que falar e como falar para cada um. Então talvez daí começou uma coisa assim diferente, mas uma pessoa mais quietinha, porque eu tinha um ambiente quietinho. Mas eu adorava ir para festa de aniversário. Me lembro da minha mãe exausta, que é uma pessoa mais introspectiva, porque acabava os aniversários e eu olhava para ela e dizia assim: e agora a gente vai para onde? Desde muito pequeno. Porque para mim não acabaria nunca. Eu ficaria interagindo, conversando, interagindo, conversando, interagindo. Por mais que eu fosse quietinha. Daí ficar assim, mas que quietinha é essa que tá interagindo, conversando? Eu tava no meio. E é daí E eu que não veio sabia relações falar. públicas? Foi daí? Tu acha que Pois é, desse desejo de o interagir? Relações Públicas veio de uma desobediência primeiro, né? Porque a minha mãe queria que eu fosse uma dançarina, eu ia bem em jazz, ia bem nas coisas mais conceituais, a arte, ela me levava para o museu. Meu pai queria que eu fosse veterinário. E eu também ia bem, assim, na vida rural, eu fazia hipismo, então assim, e eu disse, não quero, eu quero ir num outro lugar. Então, a primeira coisa foi dizer pro meu pai que era mais positivo, não serei veterinário. E eu fiz isso falando pra minha mãe, disse lá pro pai que eu não vou ser veterinário. Porque era uma coisa mais positiva. E pra ela, E o já hipismo era esporte, era um não esporte relacionado competitivo, a cuidado. focado. É, uma coisa assim, bem focada em resultado, uma cobrança de disciplina e tal, que talvez venha aí essa história mais rígida do método. E a minha mãe mais um ser humano, né? Falando das verdades, literatura, eu escrevia sempre bem, era por onde eu ia bem. E aí eu não queria nem nada, só porque não, porque na verdade eu penso hoje os dois me agradariam, eu ia gostar de ser veterinária e também ia gostar, talvez um mundo artístico, falando assim agora, né, velha. Sim. Mas naquela época eu queria fazer qualquer coisa que não fosse nenhum dos dois. E relações públicas era servir cafezinho, né? Era piada, né? Nossa, Ai, que coisa a nossa pobrezinha, formação, foi né? fazer relações públicas, minha filha. Pra quê? Profissão não profissão, que nem Que lugar não lugar, aí, assim. Uma Zena, coisa. por que isso? Porque aí a minha definição, eu me lembro Hoje, da. sabe que a turma da faculdade, não sei se tu ainda revisita a tua, mas Não a tem minha, uma confraria a até minha hoje. nenhum trabalha com Tem relações uma que hoje a públicas. gente tava É. juntas nesse final de A semana. maioria não, né? Até me procurem, gente. Quem foi em relações públicas Nos comigo me desminta, diz, por favor. desmente, porque eu acho que ninguém trabalha na área. Mas eu tenho uma confraria das colegas da faculdade até hoje, e é de todas as pessoas da minha turma, uma trabalha indiretamente em relações públicas. Porque é um pouco assim, e aí a minha Ela é definição quase um atributo, era né? assim, por que relações públicas? Porque eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ter relações públicas de qualquer assunto. Então eu vou ser relações públicas. Então, assim, era quase que assim uma escolha sem escolher, sabe assim? E aí foi, porque na comunicação tem o pessoal de jornalismo que escreve muito bem, mais profundo, publicidade super criativo, tem os relações públicas, que gostam de organização, de festa, mas nem isso eu conseguia dizer, eu só conseguia dizer que eu poderia fazer aquilo em qualquer lugar que eu escolhesse. Era essa a minha definição, os professores me olhavam assim, De uma forma mais ampla, meio né? pobrezinha, É. não nem sabe o que tá dizendo. Mas é desobedecer. Mas era Sim. isso, então acho que começou mais pela desobediência do que pela consciência. Sim. Mas as disciplinas me levaram a isso, que daí eu comecei a estudar comunicação, eu comecei a me colocar, porque a comunicação tem prova, mas não muito, né? Muito sobre trabalho, apresentar trabalho, fazer exposições e tal. E aí eu fui me colocando nessa posição de me deixar de ser a que não fala, de ser tímida, e me colocar e Então me teve seu exercitar. propósito, na verdade, né? E aprendi teorias da comunicação, tudo que a gente estuda na faculdade, e eu me lembro de vincular isso com conhecimentos da parte rural. Como eu tinha o aspecto do pai ali, eu estudava muito algumas referências, tipo Monty Roberts, que é o cara que é um encantador de cavalos no cinema, mas tem uma teoria técnica ali por trás de como fazer aquilo com o cavalo. E aí eu apliquei o Monty Roberts com teoria da comunicação e me dei conta que o que eu queria era aquilo. E o Monty Roberts, com os especialistas Monty Roberts, me desculpem, mas assim, uma simplificação minha, bem particular. O Monty Roberts, ele
ele ensina as pessoas que trabalham com cavalo que, na verdade, a gente leva o cavalo a fazer alguma coisa com um diálogo e não com a imposição. Então, ele aprendeu a comunicação entre os cavalos e se comunica como um cavalo com um cavalo, não como um ser humano que se comunica com um cavalo. Que tal? Que tal? E aí eu fiz essa tradução. Ai, que bom que eu tô tomando um vinho, porque Viu? essa foi... É. Então eu fiz essa, e eu disse, mas isso é o que estão dizendo em relações públicas, é isso. Que era o que eu fazia com a minha mãe e com meu pai, talvez. Né? Eu falava como a mesma coisa para cada um. Sim, o Monty Roberts fala com o cavalo como se fosse um. E eu me dei conta que tinha uma forma. Relações públicas é sobre adaptar o discurso. Se ele for para um político, vai ser num tom. Se ele for para uma comunicação interna, vai ser no outro. Se num papo 1 a 1 é outro tom. Né? Ele é mais íntimo, mais fechado. Então é nisso, esse é talvez o elo de todas essas coisas. E aí as teorias foram fazendo Sim, sentido. que fez esse caminho ser criado, né? Falando assim, tu como a tua imagem hoje é de superintendente de um hospital de grande projeção daqui, né? Um hospital importante aqui do nosso estado, enfim, e referência no país também, né? E hoje tu é a imagem imediata quando a gente fala em imagem de representação mesmo, a gente te tem nessa posição. Só que quando tu te olha no espelho, quem é a mulher que tu vê? Tu vê a superintendente? Tu vê quem? Eu acho que, assim, nos meus 42 anos, eu ainda estou transicionando sobre quem eu vejo. E varia. Eu tô gestante, não gestante, tá aí na transição completa, né? Para quem mulheres e que já passaram por isso, assim. Então, eu tô cada vez me vendo mais como a Mel, que é a Mel que ela é da comunicação, que ela é coletiva, que ela é realmente uma canceriana. Eu sou canceriana, meu signo, né? E por muito tempo eu não gostava de ser canceriana. Por muito tempo mesmo. Eu achava isso, canceriano, chora, tem uma família com um monte de filhos, fica em casa, coisa horrível. Eu sou obediente, né? Não. Quero trabalhar, não quero ter filho, não quero nada disso. Não gosto de câncer. Não gosto de câncer, óbvio. Óbvio que eu fazia isso, né? Mas agora, um pouquinho mais velha, eu começo a me dar conta que é aí que tá a minha fortaleza, que apesar de ser gentil, apesar de ser um docinho, apesar de ser fluida e coletiva, é aí que tá a minha capacidade de impor algumas coisas. Porque é por isso que era o nem tão doce, né? Então, eu acabo evoluindo nessa coisa de assim, me enxergar como um superintendente, diretora, né? Que a posição, tese, existe uma expectativa de impositividade. Isso eu fui aprendendo virando, né? De que tem que se posicionar, de que tem que dizer, de que tem que brigar, uma coisa mais bélica. E eu me vi não sim, eu sei fazer isso também, até porque eu fui contra mim mesma para me testar e me descobri que eu era melhor quando eu era fluida. Se não, mas agora que eu já sei que eu sou fluida, agora que eu tô na posição, eu vou dar um jeito de mostrar que essa posição pode ser fluida e influenciadora e gerador de resultado. E né, eu não preciso ser. Existem várias formas de exercer liderança, né? Então pode ser uma liderança mais positiva, pode ser uma liderança mais influente. E relações públicas super forte nisso, né? Então, talvez eu me veja tentando responder mais uma pessoa agora mais influente. É uma instituição rígida, germânica, de 98 anos, super forte, mas a minha fortaleza tá de saber conversar e respeitar e aprender, né, com essa rigidez, com essa disciplina, qualidade, e conseguir conectar nisso uma coisa que é, em tese, lógica, que é uma versão mais leve da instituição, mais flexível, né? Em alguns momentos dialogar de coisas menos confortáveis, uma instituição que é tradicional, que é do Rio Grande do Sul, então isso traz características fortes e fracas, né? Então é quase como, inclusive na minha posição, eu fosse um contraponto do grupo pelo qual eu participo. E pertenço, porque 18 anos não existe como dizer que não pertence, né? Sim. Então, naturalmente pertenço à saúde, ao hospital, a essa comunidade, a essas interações, e vim aprendendo, e fui me aprendendo também nessa instituição, né? Fui crescendo profissionalmente, pessoalmente, né? Os meus 2 filhos estão nascendo comigo ali, né? Estão nessa atuação. Então, eu acho que eu tô me vendo, assim, mais como a pessoa que tenta trazer o outro lado. Sempre tento trazer o outro lado. Não precisamos brigar agora sobre isso. Será que é sobre isso?
e vão para outro ponto. E como tu te vê, considerando 18 anos, né, na instituição, é tempo e não tem como não pertencer, mas eu tenho certeza que nesse caminho tu precisou construir esse pertencimento, né, até porque tu vem de uma essência desafiadora, de uma essência que desobedece para se desafiar, né, nunca foi, e eu te conheço há muito tempo, nunca foi relacionado aos outros e sim a ti mesmo, tem muito a ver com tu te desafiar também, né? Não é Sim, só sim. não é criar confusão, porque tu não é uma criadora de confusão, tu é uma relações públicas nata no final das contas, dentro dessas relações. Mas eu fico imaginando, porque também trabalhei nessa instituição, eu fiquei muito menos tempo do que tu, né? Trabalhei acho que por 4 anos no Hospital Moinhos de Vento. Fazer este caminho e se tornar a representação do Hospital Moinhos de Vento hoje como mulher. Não tem Né? dúvida. Eu acho que isso para mim é uma grande questão, para mim é um motivo de enorme admiração por ti, mas também é uma questão para mim de querer entender como foi feito isso numa instituição, como tu citaste, conservadora, né, gaúcha, daqui, né, mesmo que com influência alemã, germânica. Sim. Mas enfim, são vários atributos, características de uma instituição bastante conservadora. E tu fizeste um caminho icônico, porque a gente não tem na história dos Palmeiras de Vento, apesar de lembrar de algumas pessoas, né? Tinha a Bernadette, que foi uma Sim. superintendente Weber. Weber. Isso, Bernadette Weber foi uma De superintendente, São Paulo. que foi depois, né, para o mercado de São Paulo. Mas a gente, historicamente, com o teu hoje, com a tua projeção, a gente não teve. A gente está vendo pela primeira vez neste tamanho, Acho que né, que é dessas áreas, cuidando, talvez, também, né? porque é estratégia, é marketing, está muito vinculado ao conselho, está muito vinculado à tomada de decisão de caminho. E como é que foi isso construído por uma mulher? Né? E uma mulher de uma geração diferente dos demais pares da superintendência, né? Teus demais pares, né? Historicamente, eu não sei como está hoje no todo, mas tu sempre foste mais nova. Sou mais Não nova, é? eu comentei, né? Eu tô com 40 e poucos, os meus colegas têm 50, 55, 60, 70. Tem duas ótimas colegas mulheres, mas já que a gente tá no papo de mulher, vou puxar para, né, a Tanila e a Vânia, super experientes, mas de disciplinas da área da saúde, né? Uma pessoa de operações, tem uma vida, né, nesse caminho, outra pessoa de enfermagem e assim, assistencial, atualmente sobre educação. Então, muito robustas, mas eu acho que talvez o interessante esteja em ser realmente uma área que não tem um hospital e que tem poucas mulheres. Eu falo isso porque eu tenho poucas colegas mulheres que estão em aulas ou em discussões ou em debates de negócio e de estratégia. Não é muito comum. Comunicação um pouco mais, né? Mas em posição de definidor, de gestoras, são realmente poucas pessoas. Professores de estratégia são normalmente homens, professores homens, né? Então, ser diferente já me interessa. Como é que foi isso? Historicamente. Já me interessa, mas é claro que não foi só por ser diferente, né? Acho que tem duas coisas, assim. Tem aquela frasezinha do e se tal coisa, sabe? Eu acho que isso foi me levando. Ah, mas não tinha gerência de estratégia. Tá, mas e se tivesse uma coordenação que pegasse essa coisa aqui do que tem hoje, transformasse um pouquinho? Ah, mas e se a gente transformasse isso numa gerência de estratégia e botasse mais um pouquinho de melhoria de processo, já que é o que um hospital gosta e precisa e acha necessário? Então, esse e se foi levando a coisas. Não existia uma diretoria de estratégia de mercado, nem masculina nem feminina, dentro de um hospital no Rio Grande do Sul e no Brasil são muito poucos. Ficam na linha de gerência, não vão para a diretoria. Mas e se tivesse? Né? Então, acho que também a mente, assim, de que tá, não tem, mas tudo bem, é quase com e daí, né? E o outro aspecto é se apesar disso, apesar de ser talvez um pouco mais fechado, mais tradicional, ter homens mais, de modo geral, generalizando aqui, maduros, inclusive nos congressos e na gestão, apesar disso, será que não seria possível ser diferente? Então, eu acho que ter isso como natureza facilitou, porque eu não fiz isso por briga ou por birra, eu fui fazendo, porque eu criei o meu espaço. E eu queria que fosse aquele.
Eu poderia tentar virar uma pessoa de operações ou de finanças ou alguma coisa mais concreta. Ou até comercial, que uma época a gente Que foi até para juntas. mostrar, né? Até para mostrar para resultado, que é uma coisa que tu gosta de método, de processo. E Seria mais aparente, seria mais né? óbvio, né? Mais fácil. Mas eu acho que uma coisa que eu acabo evitando, por natureza, é o caminho mais fácil. Acho que é o caminho que mais faz sentido. Então, acho que por isso que foi possível. E a gente é feito de exemplos, né? Então, eu acho que nós, profissionais, buscamos exemplos e mulheres profissionais também ainda estão carentes de exemplos, né? Eu falo isso no mundo de estratégia, de negócios, da saúde e na governança. A governança agora é um assunto. E na governança saem muitos artigos, até porque esse é o tema, a governança é a reflexão, né, do executivo, de por que tem poucas mulheres, por que tem poucos de uma raça ou de outra. Então, assim, essas reflexões são disciplinas que eu vou me interessando e vou me formando e vou tomar uma decisão, vou fazer governança. A pergunta que eu tive, mas por que fazer governança agora? Tipo, a época da inteligência competitiva, né? Essa idade de executiva, tá tudo super bem. Eu disse, não, tá tudo super bem, mas eu tô vendo que a discussão tá lá. Eu quero entender como é que é lá. Então, acho que assim, é esse caminho, assim, de não aceitar o status quo, porque em tese tá super bom, né? E há muito tempo atrás, mas quando eu saí de agência, que aliás, admiro muito quem trabalha em agência, mas para mim não era o meu ambiente, eu saí, a pergunta que eu tive da gestora da época, mas por que tu tá tão bem? Mas eu posso estar super bem em outro lugar também, né? E eu saí sem saber, não sabia que eu ia para o moinho, saí para fazer E alguma é coisa engraçado porque essa diferente. questão tu trouxe agora. Essa questão nunca foi a questão, porque tu fica bem. Porque tu é Talvez uma essa pessoa que tem convicção, né? essa, Talvez essa, essa facilite. natureza, assim, de achar o teu lugar em qualquer lugar onde tu estás. Mas a questão não é essa, a questão é que o desafio e o fazer coisas diferentes é maior. Talvez a minha reflexão interna constante é, já que eu quero novo, é como é. Porque quando eu saí de agência e fiz um negócio no meio desse caminho, fui empreendedora e depois fui pro hospital, meio junto, eu fui bem inconsequente, muito mais jovem, com muito menos responsabilidade, com outra necessidade de autonomia financeira, depois tem filhos, enfim. E eu decidi sair, sem plano nenhum, que foi uma inconsequência completa. Mas naquela época dava também, e tudo bem, sobrevivi, como é possível perceber. Mas o que eu fui aprendendo, assim, tá bem, essa ansiedade ou esse questionamento, essa vontade de fazer diferente, ela também pode ser equilibrada com algum raciocínio estratégico, né? De não preciso mudar tudo. Por isso, talvez os 18 anos depois, né? De empresa, porque antes era agência, antes foi a parte acadêmica, que também para mim era, como é muito conceitual, para mim era natural, mas eu sempre não quero outra coisa e de alguma forma, entre aspas, jogava fora. E aí o que eu fui aprendendo ao longo do amadurecimento é não jogar fora, é renovar o que tem ali. Então, acho que esse é um aprendizado possível e faz com que a gente crie novos cenários. Então, na saúde, nos nossos fóruns, confrarias, a gente discute muito isso. Mas vamos criar o que a gente acredita que é possível. Seja porque é da indústria, seja porque é minha área. Então, por aí que eu vou me exercitando e vou me alimentando, né? Porque no, Voltando no nisso da movimento conversa aqui. de se desafiar, assim, tem uma característica dessa tua trajetória importante como mulher, né? E como uma mulher que tem essa inconformidade, né? Que quer realmente mais, que quer ver coisas mudarem, é que a resiliência num processo possível, num processo mais lento, que tem o seu tempo, e num processo possível, né? O hospital, a instituição que tu representa hoje, é um hospital que evoluiu muito no tempo, mas ele evoluiu no decorrer de 18 anos, Que é um longo né? tempo, Que é né? um Se se longo pensa. tempo, né? E como tu trabalha, da onde que tu entende que tu construiu essa ferramenta que é a resiliência para atravessar o tempo deste lugar que tu escolheste ficar e como mulher fazer esse caminho que a gente sabe todas as dificuldades, né? Que nós temos na conquista desses espaços, né? E aí eu não estou falando só pelo conservadorismo da entidade em si, né, da instituição em si, mas eu falo pelas dificuldades funcionais da vida da mulher hoje, né, que a gente tem
E aí eu já vou te trazer isso, porque tu tem duas Sim. demandas, né, agora. Mas da onde tu entende que tu tira essa ferramenta, esse talento para dar conta de resiliar, né? Eu No acho tempo que do hospital. tem um aspecto, que é um aspecto o método ajuda nisso, né? Porque tem a visão de longo prazo, mas tem as pequenas visões, né? Então, vamos dizer que eu quero ser uma diretora e eu não sou, eu também não preciso ficar alvando só no diretor, né? Eu posso ficar fazendo pequenos alvos e metas intermediárias. E nisso eu me dou bem. Eu sou a minha KPI, assim, de indicador, né? Eu tenho indicador, a gente vai dar o jeito de atingir o indicador e eu faço micro metas dentro da própria meta. Então, isso faz com que o tempo passe, sabe assim? Eu não fico só. Eu gostaria de tirar de Natal, mas eu não fico pensando no Natal, eu penso nas coisas que tem que O acontecer passo até a o passo. Natal. Sim. Então, isso é um aspecto bem técnico, até chato de dar resposta, mas assim, ele é eficaz, né? E isso são os métodos que eu vim estudando, era gestão de projetos, planejamento estratégico. E aí a gente pega isso e aplica pra gente, porque é natural, assim, para eu internalizar, eu também tenho que conseguir fazer aquilo com natureza. Acho que isso dá uma resiliência metodológica mesmo, o método te faz ter resiliência. E um outro aspecto, assim, que não me impressiona normalmente, assim, mas eu não sei se vai dar. Eu fiz por muito tempo, meu gerente de estratégia, então me relacionava com colegas que tinham seus projetos, e eu era essa pessoa que articulava a mim, os colegas, a instituição, para fazer alguns projetos que não são naturais, que são os projetos estratégicos. Se fossem naturais, iam ser projetos táticos das áreas. E a pessoa, mas é que eu não sei como vai ser, não tenho certeza que vai. E eu me dei conta com a insegurança. Nossa, eu nunca penso isso, nunca me preocupo. Quando eu falei de inteligência de mercado alguns anos atrás, a pergunta que me fizeram, tem certeza que vai dar certo? Eu disse sim. É claro que eu não tinha certeza que ia dar certo. Era uma resposta, assim, só para confortar o outro. A única coisa que eu não tinha certeza que ia dar certo, inteligência de mercado para dentro na saúde não tinha referência naquele momento. Então, também acho que isso da resiliência, assim, é uma convicção quase que infantil, né? De que vai dar. De que vai dar, né? Hoje um pouco menos, um pouco mais consciente, mas assim, é um jeito de pensar, assim, eu sei que vai dar. Não, mas e se não der? Eu não sei se não dá. E aí Eu não talvez. cogito essa alternativa. Porque se não der isso, vai dar aquilo. Sim. E eu pratiquei hipismo por muitos anos, e acho que com o esporte, independente se vai bem ou mal, né? E é assim o aprendizado. O hipismo é uma sequência de obstáculos. A tendência de dar alguma coisa errada é grande, e na verdade pontua mais quem erra menos. Esse é o esporte. E o que eu consegui aprender no esporte, assim, se eu errei um, eu esqueço. Porque eu preciso pular mais 12. Se eu ficar pensando naquele erro, eu vou ter 12 erros. Pela frente eu vou ter 13, perdi todos os pontos que eu podia. O objetivo é perder 0 pontos, é passar sem derrubar nenhum. É muito do Dentro do tempo. esporte isso, né? E Impressionante isso a vai resiliência. formatando talvez uma cabeça, entende? Porque o objetivo do esporte é manter a cabeça no lugar o tempo inteiro. E tem um animal ali que é irracional, que tem as suas próprias vontades. Então, assim, quanto mais neutro se fica naquela posição de amazona ou de cavaleiro, melhor. E isso vai formatando também o jeito de ser. E eu não era no começo, eu tipo, eu sou mais neutra do mundo. Eu ficava ansiosa. E aí eu comecei, não, então eu aprendi a virar a curva e eu pensava só no primeiro obstáculo. E depois eu pensava só no segundo. E aí depois foi, porque depois que passa o primeiro, passou a ansiedade, que aí já passou o primeiro. Então eu só tenho que acertar o primeiro. E depois ia vir automático. Então também isso talvez seja uma coisa de resiliência, porque senão a cabeça se deixa. A gente é emoção, né? Sim. Todo mundo é emoção, mais, menos, mais forte, mas todo mundo é emoção, né? E, Mel, como é que tu vê nessa construção desse lugar hoje feminino dentro do hospital? Mas pensando agora de uma forma geral na vida, acho que tem reflexos lá e tem reflexo fora. Tu trabalha conscientemente na construção dessa mulher com poder, pensando que tem outras mulheres que estão assistindo isso e que isso pode ser, sim, uma pessoa que tu como uma pessoa que é flecha, que está lá na frente, desbravando e cortando mato, né? Para Hoje, algumas passarem, principalmente considerando a área de saúde, que é onde tu hoje cresceu sim, tanto. por muito tempo não, para ser sincera, era mais sobre mim comigo mesma. Eu me desafiando, eu querendo ser melhor, eu querendo crescer, eu querendo fazer coisas legais e fazendo coisas darem certo, era muito sobre mim.
Mas conforme eu fui conseguindo olhar com um olhar mais aberto, me relacionar, e é muito bonito que as pessoas falam, né? E que bom que as pessoas falam, né? Falem, que às vezes a pessoa fala, que eu vou falar, que bobagem, eu só vou falar pra ela, que legal, ela é gestante. Eu tive uma Falem o quê? assim, falem que eu preciso ter esse exemplo. Vou dar um Sim. exemplo agora, assim, real. Uma supervisora minha, a gente estava organizando o Festival Unha Social, e foi um trabalho de 1 ano e meio para fazer 4 dias de evento cultural que nós usou para a instituição. Então, mais contraponto impossível, tudo para não dar certo. E a gente fez muitas visitas, inclusive de governo e tal, né? E eu, gestante, passando barriga aqui, fazendo e não me dando conta, eu tava só fazendo, porque a gente ia fazer, porque de novo eu pensei que ia dar certo. E de novo, um obstáculo de cada vez. E ela me olhou e disse assim: ai, eu não quero parecer puxa-saco, mas eu queria te dizer que legal ter uma mulher gestante sentada com um chefe do plenário discutindo o assunto e botando uma pauta nova. E eu, que legal, né? Então, assim, falem, né? E eu acho que também isso é um aspecto feminino que a gente pode explorar mais. Para quem tá na posição ou para quem a gente tá admirando, a gente falar umas para as outras, né? Então, ela teve essa perspicácia, mérito dela. Mas cada vez mais, conforme vai pegando algumas posições, esses feedbacks vêm. E aí eu comecei a me dar conta, no começo me assustar um pouco. Eu tava só fazendo o meu, eu não tava entendendo que estavam me olhando. E a gente precisa ter essas pessoas, né? A gente precisa olhar para algumas pessoas. Eu tô agora diretora gestante. Eu encontrei exemplos de diretoras, por exemplo, a Denise, que é da Beneficência Portuguesa de São Paulo, em que ela contou numa entrevista que ela, como diretora, ela foi gestante, ela conseguiu fazer a licença, ela voltou e funcionou. Isso quase dá um alívio. E eu não tenho colegas com idade gestacional nenhum, poderia, a maioria é masculina, então assim, isso tem espaço? Não, nesse lugar, Tem espaço. nesse contexto de trabalho, Então é ela um foi para mim um exemplo, e ponto talvez fora eu da possa curva. ser, né? Enfim, para outras pessoas, de sim, que interessante, dá para naquela posição ter esse tipo de escolha, e tá tudo Dá bem. para seguir funcional. Dá para ter Tendo, família, dá para pensar em uma gestação. Tem milhões de gestações, cada um encara isso de uma forma, então é uma coisa muito particular. Mas eu, da minha forma, a minha posição, posso mostrar esse exemplo. Então, cada vez mais eu tento mostrar mais, falar mais. Então, eu me tiro da minha posição executiva, que está lá na operação, nesse trabalho, que eu me formei assim, e venho migrando para uma posição mais. Entendi que eu tenho que mostrar o que eu faço. eu ia te Entendi que eu tenho perguntar que dar se o esse feminino é exemplo. uma pauta para Ele ti, é uma porque forma. tu tem uma representatividade que te coloca nesse lugar de defender Sabe que eu nem e de enxergo tanto tratar, assim. Eu né? vejo na fala dos outros e aí começo a me dar conta. Mas tu acabou de dizer, tem que falar, Muito eu vou obrigada. falar, né? Eu vou falar porque é uma referência. Então, isso Sim. traz tranquilidade para as mulheres que se propõem a realizar grandes feitos, grandes coisas profissionalmente. Quando tu vê que uma outra, né, Claro. uma igual, ela realiza, mesmo grávida, ela não deixa de constituir família, ela não deixa de realizar sonhos pessoais, ela não deixa de saltar a cavalo, Uhum. né? Ela Sim. não deixa de ter realizações e amar muitas coisas além do propósito de carreira e de trabalho. E, e escutando isso e percebendo que eu também me fiz isso, porque eu também olhei outras pessoas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, de uma avó, a avó Irene, que ela era uma avó na sua época, super à frente, ela era chefe de gabinete dentro do governo. Uma mulher com 4 filhos era assim, eu não sei como ela fez aquilo. Hoje adulta, né? E ela era divertidíssima, era a melhor avó de todas, assim. Mas, claro, para os filhos ela foi muito dura, porque ela estava focada no trabalho. E teve um marido que buscava e levava, porque naquela época a mulher não podia ir e voltar sozinha. Mas ela deu o jeito dela. Para mim, um exemplo pessoal. Claro, que ficou ali, que eu estava vendo, que os netos admiravam. Ela era divertida, inteligente, profissional, era uma coisa assim. E as outras vozes, um outro modelo operante, né? Para nós, né? Hoje em dia tem vários avós e avós.
que se colocam, mas naquela época era super tradicional. Então, se tive essa avó, se eu tive a minha mãe, se eu tive uma pessoa que lá numa outra diretoria eu disse, então não parece tão diferente essa coisa de estar grávida, porque as duas gravidezes, eu estava como gerente na primeira, agora como diretor na segunda. Então já era uma posição, assim, de gestão, que em tese se espera uma dedicação exclusiva, 100% do tempo, né? Tira férias, mas não tira. Tem alguns aspectos, assim, do Sim, aí século tem o passado, grande fantasma do que é a século licença, passado, né? De como é que a gente vai se distanciar no tempo da licença, que é um tempo maior. Então, tem vários medos, né? Vários fantasmas. E aí eu te pergunto, assim, falando de uma forma super franca, até pra gente poder entender os dois lados, né? Porque a gente sabe o que isso custa. Né? A questão de tomar a decisão de realmente ter mais coisas na vida, né? De poder usufruir de mais realização, né? E uma delas que me vem é a tomada de decisão de colocar os filhos naquele momento, Claro. que eu acho que essa é uma pergunta que eu queria trazer, que é em que momento isso virou decisão, né, no meio dessa história de conquista e de subida, né, na qual tu galgou essa posição que tu tens hoje. E em ato contínuo, pensando nessa pergunta, de entender prós e contras ou fortalezas e desafios de colocar uma família nesse contexto, que é ter filhos. Né? Porque eu acho que fortalece em vários pontos e acho que a gente também se vulnerabiliza em muitos outros, e isso acontece com homens também, não acho que seja diferente nesse ponto, apesar de na parte funcional ainda tem muito, né? Ainda tem muitas famílias isso de uma forma menos equilibrada, mas como é que tu entende que isso te fortaleceu na tua posição e onde tu acha que exigiu de ti? Onde é que enfraquece na posição, na minha percepção, filhos em geral e nas mulheres nos anos iniciais das crianças, normalmente mais. Tem famílias já mais maduras que se equilibram melhor e acho que bom que a gente está conseguindo fazer isso como sociedade. Mas, assim, filhos são pessoas em formação que demandam atenção, né? Eu respondi a pergunta de uma colega atualmente, assim, ela disse, mas por que que tu fica nessa correria e sai e leva o Martim, busca o Martim, que é o meu filho de 5 anos? E eu respondi, porque eu gosto. Vale a pena o horário de levar e de buscar o horário que eu converso com ele. Seria mais fácil pro trabalho, se eu fizesse uma jornada consistente o dia inteiro, só pegasse no dia. Ou chegasse em casa e alguém tivesse pego. E seria possível organizar isso, né? Com alguém da família, enfim, dava para organizar. Mas eu não quero abrir mão. Só que a minha resposta foi tão, assim, fora de conta, a pessoa teve que aceitar, mas vai ser porque eu gosto. Não faz sentido, em termos de horário, perder 40 minutos no meio do dia e depois perdemos no final, que tem trânsito, não faz sentido nenhum. Em termos de A não ser pelo produtividade, fato de a não querer ser saber. pelo fato de saber que ele tem 5 anos e que os 5 anos só acontecem agora, né? E é bom para ele, é bom para mim, eu me sinto bem, né? Então, assim, esse aspecto do tempo é um aspecto a ser gerenciado quando se tem filhos, homens e mulheres, para ter a convivência. Se não tem a convivência, não, a convivência daquele ano é de um ano é de 2 anos, e assim vai mudando, né? Adolescentes são outras convivências, né? Então, eu acho que isso. Tem fases mais exigentes, tem fases E as crianças que mudam. demandam mais tempo da gente, outras Então, acho que esse é um não. aspecto negativo ou a ser gerenciado por todos quando se toma essa decisão. Não dá para se iludir que eu continuo com a mesma produtividade usual, se é que eu vou fazer parte disso, né? Mas também eu acho que tem uma fortaleza de entender o mundo de uma forma mais ampla. E eu, do jeito que sou, acho que fica fácil de entender que isso quase que me abre os olhos, assim, eu enxergo melhor. Claro, porque criança é espontânea, criança é natural, é, bota a gente numa outra posição, que é uma posição de mãe ou de pai, que eu não tô dono de mim dentro do meu trabalho, gerando resultado, eu tô interagindo, as crianças interagem entre si, a gente interage com os pais, cada um tem uma família, cada um tem uma formação. É uma boa coisa para se aprender a fazer. É um Né? bom exercício em casa, Uma né? boa coisa. A família muda, a relação entre o marido e a mulher
de modo geral, mudam, né? Então tem bastante aprendizado aí, e aí me fez entender que eu tinha que ser uma profissional que fosse capaz de fazer as coisas mais objetivamente ainda do que eu já fazia antes. E que eu fosse mais capaz de fazer conversas influenciadoras, porque eu vou precisar daqueles 40 minutos. Então alguém vai estar no hospital fazendo uma reunião ou conduzindo uma atividade e eu Da preciso ter qual tu não vai participar. e eu não vou participar e eu tenho que dizer tudo bem, eu não posso ficar sofrendo também, o carro sofrendo porque eu não tô lá. Isso não faz sentido. E aí a gente vai também aprendendo a ser diferente. Eu consigo, em relação a mim mesma, percebo conversar mais aprofundadamente e explicar com mais calma o que eu tô querendo, diferente do que eu fazia antes, porque eu tava o tempo inteiro ali, eu tava fazendo acontecer. Agora, eu tenho que organizar esses tempos. Mas isso, de alguma forma, quando eu entro, também eu entro mais decisiva, entro mais estratégica. Então, Então tem um ganho de objetividade em função. de amplitude de visão. Acho que esses são os ganhos. Dificuldade óbvia de gerenciar mais coisas. E eu tenho a natureza de pegar todas as coisas, todos os projetos, e achar tudo muito legal. Principalmente os diferentes. E aí, não sei se isso vale a pena. Tem que botar, o que eu faço com os outros, tem que fazer comigo, com uma matriz de priorização, Sim. né? Tem que escolher. E se a gente vai se permitindo, a gente vai se deliciando, e de repente tem outros prazeres, e o prazer do trabalho é um prazer e tem outros também. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado, e que bom, no final, ver assim, ai, que, meu Deus, que prejuízo, porque também vão pensar, vamos botar aqui, se eu fosse o CFO, que prejuízo, né? Vou perder esse tempo, tô pagando essa pessoa, perder esse tempo de trabalho. E isso existe, isso também existe. Mas e será que nessa posição de direção não é ainda mais fácil de manejar? Porque eu vou estar influenciando e eu vou estar conversando, que é a licença, para ficar ser muito transparente, é uma licença que tem os seus regramentos, mas assim, na prática é como se dá as férias, é uma relação que não se finda, não fico exclusivamente com o bebê por todo esse tempo, e nem eu gosto disso também, né? Então tem esse aspecto. Eu também quero Sim, estar um desafio para interativo. nós também, né? Eu também fico e aí cada um tem as suas escolhas, tem pessoas que conseguem organizar de outra forma, que é possível também, que eu também acho interessante. E eu acho que Vou tem me a organizar questão. 2 anos, não vou trabalhar e vou voltar. Outra Não, tem possibilidade. uma questão, eu Mas acho a minha que. não foi essa. Então, eu acho que a questão é dar exemplos e viabilizar. E aí, Sabe que eu tem... queria aproveitar e trazer nesse momento uma coisa que eu acho que é uma discussão muito frequente da dificuldade da mãe de voltar, né, da mulher de voltar pro ambiente de trabalho logo depois do filho nascer, enfim. E eu acho que se romantiza muito isso, mas eu tive experiências, eu com 3 filhos, tive experiências bem distintas e te vi ter na tua vivência também, que a gente tem outros amores, Sim. né? E a realização profissional, ela é um deles. Então, eu me vi muitas vezes em casa com uma criança de 2 meses e eu precisar trabalhar. Uhum. E eu ter saudade da rotina de trabalho. Não necessariamente, e claro, do jeito que era antes, porque isso não volta mais. É diferente. Né? É diferente, a gente tem uma administração de tempo completamente diferente. Mas, muitas vezes eu senti falta de estar produzindo Sim. outra coisa, que não só produzindo aquele momento ali de conexão. Que a Juliana é E profissional, de ela doação. é uma outra pessoa. Exato. Então, eu acho que se romantiza muito essa questão para a mulher. E eu tenho muito na convivência contigo como amiga e como parceira de negócio, esse exemplo, assim, de que tu não entrega tudo numa coisa só. Eu acho que essa coisa da gente poder amar várias coisas, né? Assim como um pai, Sim. né? Porque é assim que os pais se comportam. Uhum. Os pais amam várias coisas, E né? amam Eles muito não os amam filhos, ninguém duvida menos desse os amor. filhos, né? Uhum. Ao contrário, a gente tem excelentes pais aí como exemplo. O podcast passado foi com o Fernando Silveira, que é um cara também, um exemplo, o Thiago, que veio antes, Thiago Ferreira. Então, assim, a gente tem homens muito comprometidos hoje, e eu acho que da mesma forma a gente pode ter esse olhar para a mulher, que é um olhar que eu tenho muito sobre ti, que é essa mulher que tem várias raízes afetivas e de realização que não só a maternidade, porque se romantiza tanto, né? Sim. Então, talvez eu acho que esse teu jeito desobediente seja vital na construção dessa profissional que é mãe, que é
que faz todo esse manuseio de coisas sem tanto drama e sem tanto sofrimento, né? De uma forma tão positiva e tão ampla. E é legal falar Sem também desmistificar, claro, o sofrimento. que tá? é difícil. Sim. Então, eles estão me avisando aqui, tá? Ai, Tá. as conversas. Parem de falar, loucas. É difícil, malucas. é difícil, porque é tudo a gente poderia falar muito tempo, né? Eu olhando aqui, porque eu fiz um monte de pergunta para perguntar para Melina hoje, que eu pensei, isso eu queria que ela falasse. Mas deixa eu só fazer um comentário, só para também não ficar só no lado fácil. Uma coisa que o meu filho me pergunta, porque tem comparativo, né? Ele me pergunta, mãe, mas por que não pode ficar de manhã em casa? Porque ele estuda só de tarde, e em casa ele fica com uma funcionária que trabalha lá em casa. E as outras mães ficam em casa de manhã e trabalham de tarde. Bom, porque a mãe gosta muito de trabalhar, a mãe é diretora, e a mãe ela vai, trabalha, volta e te leva. É uma opção que a mãe fez. Mas existe essa cobrança, ele tá vendo que os outros estão com a mãe em casa e que a mãe, às vezes ele vai pra casa do amiguinho, a mãe larga e vai embora, e a outra mãe larga o filho e fica junto, e ficam conversando e tal. Então existem muitas opções, eles vão comparar. E qualquer um quer ficar com a mãe e com o pai o tempo E todo, eu se fosse suspeito que possível. não tem tanto a ver de fato, com o resultado disso. Ou Não, com mas ou com a sensação deles, tem mais a ver com a questão de comparação. Ele tá tentando entender, tá tentando ver a minha reação também. Eu também te responder isso com cara de Mona Lisa, que eu brinco assim, com tranquilidade, não mostrando desespero, com, ai, meu filho, que eu não consigo, né, tentar. Conviver mais. Eu não consigo, eu gostaria tanto. Não, olha, sempre que a mãe pode, mas teve outro dia que tu conseguiu, sim, aquele dia a mãe se programou para ficar contigo. Mas assim, é também de ir dando esse aspecto. Depois de um tempo, eu espero, que fique na cabeça um registro de pessoas que atuam, o pai dele, a mãe dele, né, enfim. É que tem mais mães que ficam em casa e menos pais que ficam em casa. Então, pergunta que é pra quem? Pra mãe, né? Ele não perguntou isso pro pai. Poderia ter perguntado isso pro pai, mas são menos ainda, né? Na nossa convivência, pelo menos. Então, acho que tem esses aspectos e a gente só ficar assim, bom, eu fiz essa opção, vamos seguir nela, né? E vamos ver, alguma coisa a gente vai errar, né? Não, e eu achei clarear, porque assim, ó, tem uma pergunta que me passou aqui, eu quero saber pros dois lados, né? Mas eu achei clarear porque esse é o exemplo e o legado que tu quer deixar para esses filhos e que é dessa mãe. Não é da mãe em geral, da mãe Sim. genérica. É dessa mãe que fez essas escolhas e que tá onde tá, né? E que eu acho que tudo isso é uma composição que tu fizeste na vida para que tu pudesse ter todas essas realizações, né? Vendo de fora isso e do que eu te conheço. Então, assim, eu fico pensando, o que que tu imagina quando tu pensa em legado, assim, como é o que fica da Melina na estadia dela em Hospital Mães de Vento, essa experiência aí que eu espero que siga te realizando, mas o que que tu deixa de legado lá para essas pessoas que trabalham contigo, para que eu sei que tem um time masculino forte, importante, talentoso, e para as mulheres que são fortes e talentosas. Conheço muitas mulheres lá do hospital que são, imagino que sejam muito inspiradas em ti. E o que que tu imagina que fique para elas, assim como para o Martim e para Carmelo? Que mãe é essa que fica? Que mulher, que legado deixa? Começando com o Martim, com a Carmela, porque a gente tá nesse papo mais família, eu acho que seria legal eles perceberem que é possível. Porque o Martim, né? A Carmela ainda tá na barriga, mas o Martim, ele pergunta muito assim: ah, então quem é o chefe? Eu disse: por que o chefe não é chefe? Não. Claro, porque ele tá vendo filmes, tá vendo super-heróis, tá vendo o chefe ali, e o pirata é o chefe, está aí, é chefe, pode ser uma chefe. Então, assim, um pouco é chato, né? Que mãe chata, mas um pouco assim, tá, mas e por que tá fazendo só a pergunta do que tu já tá vendo? Pergunta outra coisa, né? Então, e ele começa a ter amigos e amigas, ele começa a se dar conta que dá para ter outros papéis diferentes, né? Então, ele é um menino que gosta, por exemplo, de dançar. Dançar, o menino joga futebol, faz judô, dançar. Mas não, brinca aí, faz o passinho, não sei o que lá, né? Dentro do que ele pode com 5 anos, né? Então, eu acho que seria interessante se eu pudesse escolher, porque eles que vão escolher no final, eles que o olhar é deles, né? Mas, como a gente sim, pensa que vai ser percebido, mas a gente nunca sabe. mas eu acho que espero que eles sejam mais perspicazes do que eu tô falando agora, acho que serão. Mas se eu fosse escolher agora, assim, é possível.
possível ser outra coisa, é possível ser diferente, é possível a mãe trabalhar, não trabalhar, o pai trabalhar, não trabalhar, tudo é possível. E a gente faz escolhas, não existe o que não é possível. É possível. Eu gostaria que eles entendessem de que é possível, né? Fazer diferente, fazer do seu jeito, questionar, né? E claro que são pessoas mais difíceis de lidar. Tá com 5 anos, meu filho já é uma pessoa que pergunta muito e isso exige mais de mim, mas eu valorizo esse aspecto. E no ambiente profissional, talvez ser uma pessoa assim que consiga fazer de uma forma colaborativa, que seja. Porque eu ainda acho que, principalmente nos ambientes executivos, a gente premia muito o resultado, que por óbvio é importante, mas os aspectos, as nuances menos objetivas, elas não são medidas, de modo geral, e não são valorizadas. Mas eu me cobro para, apesar disso, eu não esquecer que o importante é o importante. Mas eu vou fazer esse projeto, ele não tá ligado à minha meta de fechar X negócios. Não, mas ele é importante, não me interessa. Então, eu gostaria de deixar pelo menos essa reflexão, e cada um vai escolher o seu caminho, mas essa reflexão de que a gente tem que fazer o que é importante, apesar da meta, apesar de indicadores, apesar do planejamento estratégico. E isso eu falo porque eu que determino, sugiro, influencio a maioria dos indicadores, métricas, para nos direcionar como corporação, que esse é o meu papel. Mas como é importante ter, assim, alguém que questione, que tenha esse aspecto crítico. Então, eu fico tentando, de alguma forma, ser esse contraponto até comportamental, entende? Para ser um exemplo de questionamento. De questionamento. Então, seria assim, né? E cada um E, de novo, o olhar é sempre do outro sobre a gente tem o olhar sobre os outros, mas assim. Isso eu acho bem relevante e é uma discussão, não é uma discussão da Melina, é uma discussão dentro de governança, nos ambientes de publicação executiva a gente está só fazendo resultado ou a gente está ficando medíocre e não está questionando o que tem que questionar, né? Por que a pauta do social ela entra? Por que a pauta do ambiental ela entra? Porque influencia no resultado. Mas que coisa, já não está na hora da gente talvez conseguir enxergar de forma mais ampla? Então, é esse um aspecto que me interessa como pesquisa, como leitura, e eu tento praticar para talvez gerar algum tipo de reflexão para as pessoas, bom, mas dá para ter sucesso, dá para ter, porque senão fica uma escolha, ou resultado ou fazer o certo, não. Colocar isso Fazer o na certo equação, e né? também ter o Pra resultado. frente, Isso, e né? pronto, né? Senão não é Lindo. resultado. E me diz uma coisa, o que a mulher Melina ainda quer viver? Não como executiva, o que a mulher Melina ainda quer viver pra Tanta frente? coisa. Eu sou muito curiosa, assim, mas se eu fosse escolher uma palavra, eu quero viver paixões. Eu acho que é tão legal se apaixonar pelas coisas, pela vida. E por isso que eu dei espaço também nos últimos anos para essa Melina mais, assim, que sente, que se expõe, que se vulnerabiliza e fica realmente na posição que ela escolheu, que é o contraponto. A tua marca pessoal em uma palavra. Pra Difícil. terminar, porque tá bom, Antônio e turma toda, tá? Estamos olhar terminando aqui meio tenso. tá? Mas a tua marca pessoal, me fala em uma palavra. Não sei escolher. Eu não eu decido algumas coisas, mas para falar sobre a gente mesmo é difícil, né? Eu gosto muito de fluidez. Eu acho que fluidez seria uma palavra que perpassa todos os outros aspectos que a gente falou aqui, assim. Buscar essa fluidez. Então, essa seria uma marca. Gente, Bacana. eu preciso dizer uma coisa e eu não tô falando isso de jeito nenhum para agradar a Melina ou para, enfim, vou receber muitas pessoas especiais aqui, já recebi algumas. Mas a Melina é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Então, a tua marca na minha vida é assim, na minha vida como mulher e como executiva e como fui tua colega, né? Como pessoa que te assiste, como tua parceira de negócio, como tua fornecedora. A tua marca para mim é de uma inspiração, assim, de completude, de uma pessoa capaz de muitas paixões. Então, se esse é o teu desejo, como mulher na vida, eu quero te dizer que tu já realiza de uma forma muito ampla, né? Que é realmente se apaixonar por muitas coisas e mostrar para as mulheres que elas podem se apaixonar por muitas coisas,
né? Isso me inspira muito. Eu venho buscando viver dessa forma também, e tu é uma grande flecha. Eu acho, nesse sentido, eu tenho certeza que as pessoas que trabalham contigo, assim como os teus filhos, estão vendo essa pessoa capaz de ter muitas coisas embaixo do seu guarda-chuva, do seu abraço, dentro do seu abraço, né? Então isso é muito lindo e é um prazer te ter aqui como a primeira mulher entrevistada, né? Que vai aí abrir porta para muitas que virão. Lisonjeada estou Tá, eu de e estar hoje aqui, tem aqui um Kinder Ovo, né? Temos 2 mulheres aqui, porque temos Carmela aqui também, literalmente. que estamos esperando São mulheres. ansiosas. E que tenho certeza que vai te fazer ainda melhor executiva do que tu já és, porque a maternidade faz isso sim com a gente. Eu tenho essa fé de que a gente tem essa capacidade maior de olhar o mundo de uma forma mais objetiva, mais generosa, mais com as praticidades necessárias, mas também com a profundidade necessária, né? Então os filhos fazem isso com a gente. Então, muito obrigada por ter vindo. Vou voltar a agradecer o nosso apoio, Deva Cavana. Obrigada, foi muito bom. Não tá tirada. E, de novo, te agradecer por estar aqui. Nada. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Adorei e espero que gostem, tá? Beijo. Quem foi pro front, então, Melina Chu.